Abre alas que estão chegando os destaques do mês de agosto. Tem lua cheia em Aquário, tem Marte ingressando em Libra, tem a oposição de Marte com Saturno e tem Mercúrio voltando para o movimento direto no signo de Leão. Mas o que isso quer dizer a respeito do clima do mês? Como é que será que está o clima do mês de agosto? E como você que está aí me assistindo do outro lado da tela pode aproveitar essas informações que eu vou trazer aqui para se planejar e para se programar? Fica comigo que o vídeo desta quarta-feira é sobre os trânsitos do mês de agosto. Aqui você vai entender quais são os principais destaques, o clima geral do mês. Você também vai ter todas as datas para anotar aí na sua agenda e acompanhar. E também vou mostrar como que você relaciona isso com o seu mapa natal. Você está no canal Roberta Astrologia, eu sou a Roberta Pinto, astróloga, jornalista e com pós-graduação em psicologia analítica. E aqui o canal é um espaço para quem quer aprender a utilizar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Em primeiro lugar, então, vamos falar aqui sobre os trânsitos astrológicos. Por que os trânsitos astrológicos são importantes? Lembra que os trânsitos nada mais são do que o movimento dos planetas pelo céu. Imagina, né, os planetas como se fossem ponteiros de um grande relógio e eles vão se movimentando. E cada movimento que esses planetas fazem, existem encontros, desencontros, vão formando aspectos com outros planetas. E esses aspectos, esses encontros e desencontros no céu, essa dança cósmica dos trânsitos, vai desencadeando eventos na sua vida e no nosso mundo. Agora, os trânsitos são uma das técnicas mais antigas para fazer previsões, mas quando a gente olha eles de maneira isolada, como eu vou mostrar aqui com essas datas, a gente consegue entender o clima geral das coisas. O pulo do gato, ou creme de la creme, como eu costumo falar, é relacionar esses trânsitos ativando pontos em algum mapa que você vai analisar. Seja o seu mapa, o seu mapa natal, ou o mapa, por exemplo, de um país, se você está analisando uma questão mundana, tá bom? Então aproveita agora e te inscreve aqui no canal que toda quarta-feira tem vídeo novo aqui com muita informação astrológica para você aproveitar. Bom, já peguei minha colinha aqui para não esquecer nenhum movimento importante. Vou começar pelo dia 6 de agosto, então, que é quando Marte ingressa no signo de Libra. E Marte, quando está em Libra, ele está numa posição de debilidade, ele está no seu exílio, está muito longe da sua natureza, de como o planeta gosta de agir e de atuar. Marte é direto e reto, é um planeta quente, seco. Marte é a casa de Áries e de Escorpião. E Marte também é um planeta que ele indica o quê? Quais são os temas que Marte rege, que Marte comanda, que tá sob a sua asa, digamos assim? São as brigas, as lutas, as batalhas, as conquistas, a força bruta que a gente coloca nas coisas, o nosso poder de decisão e ação. E Libra é um signo comandado pela Vênus que representa questões ligadas à conciliação, a acordos, à ponderação, à harmonia, o prazer, que são os temas venusianos, entre outros. Então, quando Marte chega no signo de Libra, é como se ele pegasse uma ferramenta que ele não está tão habituado assim a utilizar. Ele vai precisar de ter um certo desenvolvimento para fazer as suas ações, vai precisar entender como utiliza aquela ferramenta. E aí ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para a Vênus, que comanda esse signo de Libra. E a Vênus recém entrou em Câncer agora no dia 31 de julho. E o que que isso pode significar, então? Que os temas comandados por Marte, as decisões, as ações, elas vão passar por um filtro venusiano que, como está no signo de Câncer, tem um tom mais emocional do que racional. Ah, Libra é um signo do elemento ar, pondera, o ar está ligado à razão, ao pensamento, à informação. E já os signos de água, que são Câncer, Peixes e Escorpião, eles estão ligados a uma percepção mais sutil, mais receptiva, então tem uma pegada mais emocional. As decisões e as ações nesse período que Marte estiver transitando por Libra, conectado a essa Vênus em Câncer, eles ainda estão se olhando aí por uma quadratura, ambos são signos cardinais, podem passar por esse filtro mais emocional. Traduzindo então em acontecimentos, tanto coletivos quanto na nossa vida pessoal. Nos eventos coletivos, por exemplo, a gente pode começar a perceber um aumento, inclusive nas notícias,
de questões de pessoas, de países que saem em defesa do quê? Dos temas cancerianos, como defender a sua pátria, a sua família, as suas tradições, defender aquilo que é importante emocionalmente para mim. Então, questões de passado também, conflitos passados podem voltar também nesse momento para serem administrados, e nas nossas vidas individuais. São questões, às vezes, que alguma decisão, alguma ação que traz um certo desconforto, mas que passa por esse filtro emocional, quando às vezes a gente pode perceber assim, não, peraí, para preservar isso aqui que é importante para mim, talvez eu tenha que fazer esse corte aqui, esse ajuste ali, ponderar tal coisa, e aí fica, né, nesse cobertor um pouco mais curto, porque uma quadratura você puxa de um lado e falta do outro, né? Você está sempre movimentando as coisas para tentar encontrar um caminho, mas que aqui não é fácil porque Marte está em Libra, então essas decisões podem ser um pouco mais desconfortáveis, tá bom? Assim que entra em Libra, Marte já olha para Saturno, que está ali em Áries, e essa oposição fica exata no dia 8 de agosto. Bom, é uma oposição entre Marte e Saturno, é uma oposição entre dois planetas que estão em pontos de debilidade. Marte não gosta de estar em Libra, Saturno não gosta de estar em Áries, Saturno também está bem prejudicado porque está retrógrado, mas ao mesmo tempo existe uma cooperação aqui através dessa oposição. E por que existe essa cooperação? Porque eles fazem uma recepção mútua. A recepção mútua acontece quando um planeta enxerga ali o outro, o seu ponto, um ponto onde ele tem uma dignidade. Ou seja, Marte é uma das casas de Áries. Então, Marte olha para Saturno em Áries e pensa: eu gosto de onde você está, eu gosto de Áries. E Saturno olha para Marte e gosta de onde Marte está, porque Libra exalta o Saturno. Então, eles se olham e, apesar de se enfrentarem, existe uma cooperação entre Marte e Saturno. É uma cooperação, sim, ela vem através de uma oposição. Agora, o que que significa uma cooperação entre Marte com Saturno? Ambos representam temas mais tensos dentro da astrologia, porque a gente está falando aqui da dupla dos maléficos, o pequeno maléfico e o grande maléfico. E quais são esses temas, então? A gente tem a questão de temas que não são fáceis, né? Não são tão assim, não são digeríveis, né? Como cortes, rupturas, limites, conflitos, estruturas hierárquicas, né? A gente está falando aqui de Saturno também, fronteiras e limites. Então, essa tensão que se forma no céu, esse cabo de guerra aí entre Marte e Saturno e essa cooperação que eles vão fazer, pode facilitar o quê? Justamente o que você está pensando agora. Rupturas, cortes de estruturas que já estão defasadas. Bom, e também frustrar eventuais tentativas de conciliação, eventuais tentativas de acordos, de apaziguamento de alguma situação. É quando a gente olha para aquela proposta que está ali na nossa mesa, a gente pode até admirar a pessoa que está fazendo aquela proposta, né? Porque lembra que aqui tem uma recepção mútua e a gente diz obrigado, mas não. Então, em termos globais e coletivos, é bom a gente ficar bem ligado nas notícias desse xadrez geopolítico que está se movimentando de maneira muito rápida o tempo inteiro, ver o que pode acontecer aí próximo dessa data da oposição de Marte com Saturno. E nas nossas vidas individuais, como Saturno está retrógrado, são situações que já estão sendo representadas para nós, e aqui tem uma conexão ali com meados de junho, julho, que com Marte entrando na jogada e fazendo essa oposição, pode fazer com que a gente tenha que tomar uma certa decisão. E que essa decisão ela vem sobre um aspecto tenso, sim, ela não é necessariamente fácil, tá bom? Aproveita então agora e me escreve aqui nos comentários qual é o eixo que você tem, Áries, Libra, no seu mapa. Onde que essa oposição de Marte e Saturno que está se formando no céu vai acontecer no seu mapa, tá bom? Que aí eu vou deixar uma dica para você. Depois disso, a gente tem no dia 9 de agosto a lua cheia em Aquário. Bom, as luas cheias, elas são sempre momentos de auge, de apogeu de uma situação, né, que está já se desenvolvendo naquela área onde acontece a lua cheia no nosso mapa. A lua cheia é uma oposição entre a lua e o sol, então a lua ganha toda a luz solar, a gente consegue enxergar tudo.
né? Não fica pedra sobre pedra, tudo fica visível. E aqui são situações que já estão ali se desenvolvendo desde que a gente teve a lua nova em Aquário lá em fevereiro desse ano. Aqui tem uma questão interessante, porque em fevereiro a gente tinha o Saturno, que é o cara que rege Aquário. Naquela época ele estava em Peixes, no finalzinho ali de Peixes, e agora ele está em Áries retrógrado. Então é uma situação, é uma questão que ela tem agora o seu clímax e seu apogeu, mas ela não terminou ainda. Então é aquela coisa assim de, às vezes a gente vai olhar ali que aquele tema ali mudou de condição, e é interessante às vezes dar uns dois passinhos para trás para a gente entender o todo que foi construído ali e poder colocar a mão na massa e modificar aquilo que for necessário, dependendo da área que você tem aí Aquário no seu mapa. Depois, no dia 11 de agosto, a gente tem Mercúrio voltando para o seu movimento direto no signo de Leão. Sobre Mercúrio retrógrado, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição para você assistir. Mas aqui, o que que significa essa volta para o movimento direto? Número um, você não pode mais culpar Mercúrio retrógrado, e eu espero que você que assiste esse canal não culpe Mercúrio retrógrado pelos problemas que acontecem na sua vida, tá bom? Aceito os memes, mas como astróloga, você sabe que isso não é, né? Não é verdade. Bom, o que significa é que a gente tem agora todos os temas da retrogradação aparecendo, começando a aparecer aquelas soluções. Então, nos últimos 15 dias agora do mês de agosto, a segunda quinzena de agosto, vai trazendo à tona aqueles temas que apareceram na retrogradação. Então, que começou lá no dia 18 de julho. Então, o finalzinho de julho em diante, né, e as primeiras semanas, primeiros dias de agosto, primeiros 10 dias de agosto, se Mercúrio retrógrado atingiu aí, ativou pontos, ativou é a palavra que eu quero usar, ativou pontos relevantes e importantes no seu mapa. Aí sim são questões que você pode ficar atento, que as soluções começam a aparecer para esses penduricalhos, esses temas que ficaram em aberto. E as soluções elas vêm através dessa questão mercurial, ou seja, informação, conversas, interação, negociação. Às vezes também pode ser algo muito simples, aquele negócio, né, que ficou ali, não acabou não se concretizando, ficou naquelas idas e vindas agora, né, ou às vezes dependia de um posicionamento ou de uma informação para você fechar ali o negócio. Agora a questão pode ficar mais firme, mais direta, mais reta e a questão pode fluir, tá bom? Então vai depender do que foi manifestado aí na sua vida. No dia 12 de agosto, a gente tem também um aspecto bem bacana, que é uma conjunção entre a Vênus e o Júpiter no céu. Então, se a gente tem uma oposição entre Marte e Saturno, né? Se a gente tem um encontro de maléficos, a gente tem um encontro de benéficos também. Sendo que os benéficos fazem uma conjunção, se beijam no signo de Câncer. Então, a gente tem a Vênus, né? A pequena benéfica, o Júpiter, o grande benéfico também. E Júpiter está muito bem posicionado, está exaltado no signo de Câncer. É um momento bacana, algo que já vem ali se manifestando. Dia 12 é o momento que o aspecto fica exato, mas já está ali se formando desde meados de julho. E é um momento bom para conciliações, para acordos, temas judiciais também, às vezes pode ser uma questão favorável ali. Nas notícias a gente também fica atento com temas relacionados à justiça. Temas ligados a crianças também podem aparecer, então é um bom aspecto que suaviza um pouco o mês de agosto. Já no dia 22, a gente tem o Sol ingressando em Virgem, e já no dia seguinte, dia 23 de agosto, a gente tem a Lua nova em Virgem. Então, essa temporada de Virgem aí, ela vem vitaminada com uma Lua nova. E Mercúrio já vai estar no seu movimento direto em Leão. Então aqui é interessante, né? Porque Virgem ele representa aquele momento na astrologia que está ligado ao momento da colheita. Então, Virgem, ele é o responsável, entre aspas, aqui, né? Porque signos não são pessoas, por separar, por entender o que serve e o que não serve, aquele momento da natureza, né? Que as coisas são separadas, discriminadas, a gente entende aquilo que serve e o que não serve para o nosso consumo, separar o joio do trigo. Então, Virgem tem muita relação com o critério, né? O critério para decidir, o critério para escolher, o critério para entender quais são os meus próximos passos e movimentos. E aqui esse critério, como Mercúrio, que é o cara que rege Virgem, voltou já para o movimento direto e está no signo de Leão, minha filha, meu filho, esse critério é seu.
É aquela coisa da gente realmente entender quais são os nossos critérios para as nossas decisões, para as nossas ações, para aquilo que a gente está fazendo na nossa vida e não depender da opinião dos outros ou do que o fulaninho ou da fulaninha estão fazendo, tá bom? Então, assim, a temporada desse Sol em Virgem, com essa Lua nova em Virgem, Mercúrio em Leão, então é realmente esse critério, né? Ninguém vai dizer o que você tem que fazer, é uma coisa você consigo mesmo para decidir aí, tá bom? E o último momento astrológico marcante de agosto que eu vou destacar aqui é no dia 25 de agosto, que é a Vênus ingressando no signo de Leão. E aí, assim que ela ingressa em Leão, ela já olha, né, já vai formar um trígono de fogo também com Saturno retrógrado em Áries. E daí, se no início do mês tinha aquela quadratura ali, né, aquele vai, não vai, aquela quadratura da Vênus em Câncer com o Saturno em Áries, aquela questão ali. Agora é um trígono de fogo, né? O fogo é expansivo, um elemento expansivo, um elemento ativo, então a coisa tende a se desenrolar com maior fluidez, mas aqui a gente está falando de ambos, né? Signos de fogo, a questão pode ficar um pouquinho mais rígida, muito mais rigorosa e um pouco mais impositiva também, mas ao mesmo tempo, o que tiver mais parado, a tendência é de fluidez a partir do final do mês, tá bom? Bom, para agendar a sua leitura de mapa, é só clicar nos links que estão na descrição do vídeo e a gente vai se ver na semana que vem no próximo vídeo, tá bom? Até lá!